nome é Paulo Barros, carnavalesco e artista plástico. E o que move o meu espírito e a minha força é exatamente essa profissão, tão peculiar que só existe no Brasil. Eu venho de uma família de 4, eu sou o terceiro da família e o homem mais velho. E eu lembro que eu era muito pequeno quando ouvia da minha família inteira que eu ia ser engenheiro. E, obviamente, o tempo foi passando e eu fui percebendo que eu tinha pavor da matemática. Eu não suportava nem ver números da matemática e eu era um péssimo aluno. Na matemática eu adorava história, geografia, desenho, mas a matemática eu tinha pavor. Eu decidi fazer arquitetura. E foi um baque na família, na verdade, porque o engenheiro tão sonhado, né, que todo mundo esperava, não ia acontecer. Aonde eu morava, que era uma cidadezinha, uma cidade do estado do Rio de Janeiro, Nilópolis, por coincidência era um lugar onde tinha uma escola de samba, que era a Beija-Flor de Nilópolis, e o meu tio tinha uma afinidade, uma proximidade muito com a família que comandava essa escola de samba. E eu lembro que na época do carnaval, minha mãe e meu pai levavam a gente para matinê, né? E quando chegava no final do dia, a gente voltava para casa e até que um dia eu me deparei na televisão com um desfile de uma escola de samba. A partir daquele momento eu comecei a ver o desfile e todo ano as pessoas normais, vamos dizer assim, esperavam o Natal. Eu esperava o carnaval. Certa vez, eu já tinha acho que uns 13 para 14 anos, foi quando a escola de samba não era tão organizada como é hoje. Naquela época, o meu tio, junto com a família de alguns dirigentes da escola, eles formavam grupos para levar para o barracão da Beija-Flor, porque as coisas eram muito atrasadas. E um dia ele me perguntou, você quer ir lá no barracão para ajudar? Os olhos brilharam, né? Eu falei, imagina, eu vou entrar dentro de um barracão de uma escola de samba. Então, todo ano já se tornou praxe de eu ir para o barracão. Eu já esperava essa data para estar dentro daquele universo e era para o quê? Para fazer colagem de espelho, coisas muito simples, mas só estar ali dentro, para mim já era uma grande alegria. Eu comecei a estudar inglês por conta da onda, da moda da época. Entra na minha sala uma comissária de bordo, parece coisa de maluco, né? E eu lembro que eu olhei para aquele uniforme e comecei a conversar com ela e tal. Ela me falou da vida da aviação, eu adorava avião, não sei porquê. E continuei a estudar o inglês, só que eu tinha que tomar uma decisão, né, de o que eu iria fazer da minha vida, já que a engenharia era impossível. Eu fiz eu lembro que a minha inscrição para a faculdade de arquitetura, passei e comecei a estudar arquitetura por conta da necessidade de me formar, né? Eu tinha que ter uma profissão. E quando foi no 4º período de arquitetura, eu saí da faculdade, tranquei, meu pai ficou mais ou menos 1 mês e meio, 2 meses, sem falar comigo. E nesse meio tempo, eu decidi que eu ia ser comissário de bordo. Aí a família quase que desmantelou, né? De engenheiro para arquiteto, agora comissário, então foi uma confusão imensa. E nesse meio tempo, o carnaval ele vinha, ao longo dos anos, me acompanhando como uma coisa que acontecia uma vez por ano, mas sem nenhuma atividade específica dentro daquilo, óbvio. Eu passei a desfilar na Beija-Flor por conta dessa proximidade também, da família que era amiga do meu tio. E até que um dia eu, por volta de 1993, eu gostava muito de desenhar. Eu lembro que eu fazia desenhos por conta própria, eu desenhava figurinos, eu montava enredos. Isso
da minha cabeça, mas eu nunca imaginava entrar nesse universo como profissional do carnaval. Até que em 1993, um amigo meu me chamou para ser figurinista, para desenhar os croquis de uma escola de samba do grupo de acesso B. No ano seguinte, eu já fui convidado para assumir como carnavalesco, e aí fui mordido pelo bichinho do carnaval e aí não parei mais. Foi quando eu fiz o grupo de acesso B ainda, durante 3 anos, 1999, 2000 e 2001. E era muito difícil, porque eram escolas que você não tinha praticamente nada para trabalhar, você tinha que tirar da cabeça o que você não tinha no bolso. Foi quando, em 2003, eu tive a primeira chance real, a convite do presidente da Unidos da Tijuca, de fazer um carnaval no grupo especial. Aí a perna tremeu. Se a gente tem o maior espetáculo da Terra e a gente só tem 14 escolas de samba, nós só temos 14 vagas. E o universo estava me dando a chance de fazer um carnaval uma dessas 14 vagas. E eu respirei fundo e falei, chegou a hora. Aí eu sentei e fiz uma reflexão do que eu tenho que fazer. Eu não posso fazer um trabalho dentro de uma escola de samba baseada no trabalho de 13 outros carnavalescos. Então foi meio que uma aposta, ou você vai para o céu ou você vai para o inferno. Isto é, o que significa isso? É você tentar mudar uma estética. Eu via que, na época, a gente tinha Rosa Magalhães, até hoje, com um conceito de carnaval extremamente clássico, extremamente barroco. A gente tinha um outro exemplo, que era o Joãozinho 30, que era a coisa da explosão, que era a coisa do carnaval verticalizado, que, aliás, ele foi o responsável de verticalizar o carnaval carioca, até pelo aparecimento, né, do sambódromo, que foi uma coisa absurda na época. Então, a nova concepção do desfile mudou até com a construção do sambódromo, e o João foi o primeiro a perceber isso. Então, todas essas referências que eu tinha de todos esses profissionais, eu assimilei tudo isso, só que agora eu estava partindo para a briga. E a briga eu tinha que usar, vamos dizer, munições que fossem diferenciadas. Porque se eu fizesse um carnaval baseado nas mesmas coisas que os outros estavam executando, eu teria sido alijado sem dúvida nenhuma. Então eu parti para ser radical. Só que quando eu enfrentei o primeiro barracão da minha vida do grupo especial, que foi exatamente da Unidos da Tijuca, eu lembro que eu entrei no barracão, olhei para aquilo tudo e eu falei, eu não posso fazer nada disso que eu estou vendo. Eu sempre enxerguei que a ópera de rua, que a gente chama de carnaval, ela tem um teatro e tem um pano de fundo. Esse pano de fundo é o carro alegórico. Um carro alegórico, ele é composto de grandes esculturas, de destaques, de pessoas seminuas, de enfeites, de brilho, de paetê, de pluma, e eu queria modificar exatamente tudo isso. E eu lembro que eu comecei a fazer o carnaval, eu comecei a montar meus carros, e me veio uma ideia de fazer uma alegoria. Eu falava de ciência, né, nessa época, que, aliás, foi um tema muito debatido na época. Pô, mas a Unidos da Tijuca vai falar de ciência, que é um tema muito frio, é um tema gelado para carnaval. Então, eu também já sofria até essa pressão de ter escolhido um tema que, aparentemente, para as pessoas, não combinavam com o próprio carnaval. Pois, muito bem, me veio a visão de fazer um carro, que foi muito engraçado também. Geralmente a gente pega esses carros e a gente desenha num papel, né? E desse papel nasce a estrutura, todo o processo de planta baixa, de construção dele, de medida. E eu lembro que eu cheguei no barracão, eu peguei um giz, eu não tinha feito exatamente desenho nenhum desse carro. Eu lembro que eu peguei um giz,
Aí eu risquei no chão uma curva, exatamente no ângulo que eu queria. Eu cheguei para o ferreiro e falei assim, pega essa curvatura desse desenho que eu fiz, desse risco, você pega um tubo e você reproduz isso 14 vezes. Ele olhou para a minha cara, assim, mas eu falei, faz só isso. Aí ele fez aqueles 14 tubos e eu montei com esses tubos uma estrutura de um carro que foi apelidado como pirâmide. E ao longo desses tubos eu fiz umas esperas para colocar as pessoas sobrepostas nesses tubos. E o carro, quando eu forrei esses tubos, coloquei essas esperas, coloquei um que a gente chama de queijo, né? Um lugar central para um destaque em cima. Eu dei uma tapeada em volta do carro com alguma decoração e falei, o carro está pronto. Aí metade da escola desmaiou para um lado, a outra metade desmaiou para o outro, e começou aquele burburinho dentro do barracão, a escola vai descer, isso é muito feio, isso não é a cara do carnaval. Eu tenho certeza até que se eu tivesse em outra escola de samba, talvez uma escola de samba com esse peso, esse carro não teria saído. Mas o presidente da escola na época, ele foi muito corajoso, vamos dizer assim, porque ele olhava para aquele monstro de ferro e ele falava, o que esse cara está fazendo? Mas ele nunca deixou de acreditar no que eu falava para ele. Eu acho que eu falava com tanta força, com tanta certeza do que eu estava fazendo, que ele poderia até estar duvidando, mas ele me deu a liberdade de tentar fazer aquilo. Quando esse carro ficou pronto na estrutura de ferro, eu olhei para ele e eu falei, esse carro não vai aguentar. Porque eu ia botar em cima dele 127 pessoas, que até era um processo inédito dentro do carnaval. Nunca ninguém tinha colocado uma quantidade de pessoas tão grande em cima de um chassi, né? Que aquele é um chassi de caminhão, de ônibus. Então, a gente sentou e conversou e a gente chegou à conclusão, sim, que aquele carro tinha que sofrer uma reestruturação para que ele não quebrasse, para que ele não ferisse as pessoas. E assim foi feito. Pois muito bem, o carro ficou pronto, a gente começou os ensaios no barracão. E dentro desse processo de construção do carnaval, a gente leva essas alegorias um dia antes para o desfile. Né? Porque elas têm que chegar lá mais cedo, tem que concentrar, a gente arma isso tudo na concentração e na hora, perto do desfile, os componentes vão chegando, a gente vai arrumando a escola para esperar o nosso horário de desfile. E aí a gente está tirando o carro do barracão, a gente está organizando as coisas, aí chega alguém no meu ouvido e fala, Paulo, tem um problema. Eu falei, o que foi? Dos empurradores, todos se negam a empurrar aquele carro. Eu falei, tá, mas por quê? Porque eles falam que eles não vão levar aquela coisa feia para a avenida. Então a gente teve que ter ali um papo de convencimento para que aquele carro fosse levado e assim foi feito. A gente convenceu alguns ali e o carro foi para a avenida. Pois muito bem. E aí, quando chegamos perto da hora do desfile, começam a chegar as pessoas que iriam subir no carro, né, para compor a alegoria, que na verdade o grande trunfo estava exatamente aí. Eram as pessoas que fariam o carro acontecer. Na verdade, o corpo do carro eram as pessoas, era o físico, que o carro falava exatamente disso, era a criação da vida que representava o DNA. E o que eu fiz? Eu peguei essas pessoas, botei uma sunga azul e pintei o corpo deles todos com um glitter azul. E quando eles subiram no carro e eles montaram o carro na concentração, eu lembro que o outro lado da pista, que é onde tem um canal do mangue, o outro lado, as pessoas começaram a gritar e aplaudir. E a escola começou a inflar. E eles começaram você sentia neles a alegria e o tesão, né, de que o que eles estavam vendo era uma coisa inédita e de uma beleza, e aquilo se espalhou pela concentração,
e a escola entrou na avenida com outro sentimento, o de derrota para uma vitória. E foi o que aconteceu. O carro, quando virou na Marquês de Sapucaí, ele arrebatou a Sapucaí inteira. Ele foi, no dia seguinte, capa de todos os jornais. E eu consegui um vice-campeonato. E por conta disso, a minha história começa exatamente a partir desse carro. E ele veio trazer para mim uma série de respostas e até de questionamentos em termos artísticos e em termos de plástica. E ele seria, vamos dizer assim, o divisor de águas para o meu trabalho. E naquele momento, eu bati o martelo de que aquele era o caminho que eu tinha que trilhar. E o que era isso? Era encantar os outros através dos seus olhos. Eu passei a enxergar com os olhos do outro. Então, quando eu crio alguma coisa para Sapucaí hoje, eu vou até a arquibancada, eu subo, eu me coloco no lugar de quem está assistindo e eu me pergunto dali, o que eu quero ver? Tem uma história engraçada de uma vez que eu criei um carro que eu falava de arrepio. E eu imaginei um carro alegórico que seria uma bandeja de restos de comida. E nesse setor eu falava do arrepio da repugnância, aquilo que te fazia arrepiar através da repugnância. Aí eu imaginei um carro que é exatamente isso, era uma bandeja de restos de comida e que as pessoas estariam vestidas de barata. Então eu fiz uma barata nas costas das pessoas, de cada um dos componentes, e eles ao longo do desfile, eles escalavam esse carro, eram 100 e tantas pessoas, e você via depois no vídeo, e quem via da arquibancada, via nitidamente as baratas subindo no carro. Eu lembro que teve uma pessoa ali no setor 1, que é no começo do desfile, que quando ela viu aquela cena, ela deu as costas e falou, eu não quero ver isso. Então, o intuito também era isso, até porque se o enredo falava de arrepio, né, eu tinha que arrepiar as pessoas ali em vários sentidos. Então, quando eu me deparei com uma Portela, que isso é muito recente, na verdade, né, até foi muito discutido isso, a questão, como é que ele vai se comportar dentro de uma escola que é hiper, mega tradicional, né, como é que vai ser o encaixe dessas duas, por exemplo, a Portela tem um símbolo que na história deles é um símbolo sagrado, que é a águia da Portela. Talvez seja a única escola até hoje que mantém essa tradição. Várias escolas de samba têm alguns símbolos. A Imperatriz tem a coroa, a Beija-Flor tem o beija-flor, o Porto da Pedra tem o tigre, a Portela tem uma águia. Eu presenciei uma senhora na Portela, na concentração, e quando ela passou pela águia, ela se ajoelhou e se benzeu. Então, aquilo é mais que uma representação para eles, aquilo é uma divindade. Mas isso não impediu de maneira nenhuma que eu fizesse na Portela tudo aquilo que eu acreditava que fosse importante para um grande desfile, para emocionar as pessoas, para trazer um desfile moderno, arrojado, contemporâneo, sem abandonar essa questão tradição, que para mim também, essa tradição que eles falam, para mim ela não é visível, ela é uma coisa que é muito mais forte, é a raiz. Né? Você sente a tradição dessas escolas, você convivendo com eles. A história deles é a tradição, até porque hoje o carnaval é baseado na modernidade, na tecnologia, então você não pode entrar hoje para disputar um campeonato com uma escola esteticamente tradicional, vamos dizer assim, né? Moldada em aspectos artísticos de antigamente. Né? Hoje, se eu colocar uma comissão de frente, como se colocava antigamente, que era com a velha guarda, com os senhores e senhoras tirando o chapéu, isso é uma coisa muito clássica do carnaval, é uma coisa da história do carnaval, mas se eu fizer isso hoje, provavelmente eu não vou pontuar 10 na comissão de frente. Então, eu tenho que ter a consciência de que isso eu tenho que respeitar, mas eu tenho que colocar ali coisas que venham a me dar pontos.
Então, a modernidade, ela, infelizmente ou felizmente, ela faz parte do carnaval e eles têm que assimilar isso. Eu lembro que no primeiro ano de Portela, eu quis botar uma figura nas costas da águia. Eu falei, e agora? Se eu colocar alguém nas costas desse bicho, eles vão me matar nessa escola. Aí eu espertamente, né, tem uma figura na Portela que chama-se Mestre Monarco, que ele é ele é uma entidade dentro da escola super respeitada. Eu não sou bobo nem nada, e eu cheguei, Mestre Monarco, eu quero colocar em cima da águia uma figura que vai representar a travessia do Mar Vermelho, que é através da figura de Moisés. Ele olhou para mim e falou, entendi, meu filho. Eu falei, veja bem, eu não estou colocando em cima da águia da Portela qualquer figura, eu não estou colocando uma mulata de biquíni, eu não estou colocando um destaque, eu estou colocando o mensageiro de Deus. Então, quando eu falei isso, acabaram os seus problemas, entendeu? O carnaval, ele é uma história que se conta na avenida. Se eu escolho um enredo que já tem uma história pré-contada ou pré-concebida, eu estou preso àquela sequência de acontecimentos ao longo do desfile. Isso me incomodava muito. E isso foi uma coisa que eu aprendi com todos os outros profissionais. É assim que se fazia carnaval. Aquilo sempre me incomodou e eu falei, eu tenho que mudar esse processo. Por que me incomodava? Porque eu queria eleger para os carros alegóricos e para as alas, não a história, mas eu queria eleger imagens. Porque se você for para Sapucaí, se você sentar lá, você vê uma escola passar sem medo de errar. 80% dela você não vai entender. Né? A coisa é muito direcionada para o jurado. O jurado ele recebe todo aquele explicativo do que está passando para ele julgar. Mas quem vê o desfile, não. Foi quando eu tive essa oportunidade de ir para a Unidos da Tijuca e eu falei, eu tenho que mudar até isso. Eu tenho que mudar esse conceito de como eu tenho que fazer o carnaval. Foi quando eu peguei esse enredo da ciência e eu falei, eu vou desmontar tudo, eu vou desconstruir um processo que sempre me disseram que era correto. O que eu fiz? Eu esqueci tudo que eu aprendi em termos de desenvolvimento de enredo, peguei aquele tema, tudo que me dava a imagem daquele tema, eu elegia o que era de melhor como alegoria, e dentro de cada setor, porque a escola de samba era dividida por setores, então dentro de cada setor eu elegia imagens que tivessem ligações umas com as outras, e daí eu comecei a montar o meu desfile. Quando esse desfile estava montado em imagens, eu construí através desse desfile de imagens a minha história. Então eu desconstruí a maneira de fazer carnaval, a minha maneira, a partir do conceito de que o que é importante na Sapucaí é o que se vê. Tem uma passagem muito engraçada na Unidos da Tijuca em 2010, que esse ano a gente foi campeão, que o enredo era Segredo, e eu lembro que a escola desfilou inteira, impecável, e ela tinha sido a terceira escola de domingo, isto é, estava começando o desfile. E aí o desfile terminou, eu sempre venho atrás do desfile, porque eu fico naquela maldita curva ali para organizar a escola, colocar tudo no lugar. Aliás, é o pior dia da minha vida. Se eu tivesse que escolher, eleger o meu inferno astral, é esse dia. Se eu pudesse, eu viajava nesse dia, mas infelizmente eu não posso. E eu lembro que o desfile terminou e eu saí lá na dispersão e dei a volta por trás do sambódromo para voltar lá para o início do desfile. E aí eu estou nesse caminho de volta, chega um senhor e ele me segurou pelo braço, e ele chegou a me erguer pelo braço, e ele chegou, me pegou no braço e falou assim, você tem noção do que você fez? Aí eu me assustei, né? Obviamente me assustei, eu falei, desculpa, mas eu não estou lhe entendendo. Ele falou, rapaz, você acabou com o meu carnaval. Eu estou indo embora. Terceira escola de domingo, olha o que você fez, terceira escola de domingo. Eu estou indo embora.
Eu falei, desculpa, eu não queria fazer isso. Ele falou, eu estou indo embora porque eu não quero ver mais nada, porque eu sei que eu não vou ver mais nada. Então, esse retorno, né, a fala dessas pessoas para mim, isso não tem preço, né? Eu acho que esse retorno é mais importante que um campeonato, né? A declaração, a alegria que você está levando para essas pessoas, né? A demonstração de que elas estão ali para se divertir e que se divertiram, pô, isso é uma coisa fantástica, não tem preço. O carnaval ele vai crescendo e ele vai se modernizando e a tecnologia está aí. Eu não sei aonde ele vai parar, eu só espero que ele não pare, né? E que a gente tenha um carnaval baseado nos mesmos moldes e, obviamente, acompanhando essa modernidade e aquelas coisas que as pessoas falam de perdeu a essência. Ele vai se modernizar, ele vai continuar sendo um grande espetáculo. Agora, a essência ali a gente não vai conseguir, nem eu, se quisesse, conseguiria tirar, né? Porque a força de um desfile de uma escola de samba é muito maior do que a tecnologia, é muito maior do que todo esse plástico que vem em cima. Na verdade, o que consegue carregar esse plástico, a modernidade, é o antigo, né? É aquilo que está ali por baixo que ninguém vê. Eu acho que a essência do carnaval, no futuro, vai continuar sendo a mesma.